Hoje, dia 18 de junho. Brincadeira. Então, esse é o nosso texto. Eu começo a ler? Pode ser para nós. Vamos. Em 26 de dezembro, enquanto deixava a catedral para visitar o artesão. Também fraquinho, né? Museu do Holocausto. Qual o sinal do Holocausto? Isso nós temos. Os vistos viram que uma das paredes externas havia sido pichada durante a noite uma frase que dizia: Tutu é um negro porco nazista. Após a visita ao memorial, Tutu registrou seus pensamentos no livro de visitantes. Tutu é uma pessoa, então. Holocausto. Aqui foi o registro que ele fez no livro dos visitantes. Então, o Holocausto foi uma experiência perturbadora e o mundo não deve se esquecer da desumanidade que cometemos contra o próximo. Oramos para que Deus abençoe todo o povo judeu e para que os judeus possam ser uma luz para as nações, a fim de pedir que esse mal torne a acontecer. Perdoai todos aqueles que oprimem o próximo, querido Deus. Deus não é cristão, Desmonde Tutu, que aí é o autor. Que é o autor. Já vi bastante palavra que eu não conheço, que não é do meu cotidiano. Não, o Holocausto, eu acho que não sei se deve ter sinal, mas eu tenho um grupo de sinais de professores de história, eu vou perguntar. Porque o Holocausto é o assassinato em massa de judeus durante o nazismo. Então, de repente, se a gente não usar sinal, a gente até pode fazer o assassinato em massa de judeus durante o nazismo. Tá. O nazismo usar tem sinal. não. Pode usar a datiologia, tem o sinal do. Como é que é o sinal do nazismo? É algo próprio? É algo do gênero. Espera que eu vou pegar meu celular. É algo que pertence só ao poder administrativo. Na catedral teria igreja. Catedral é igreja. Para visitar. Catedral é uma igreja principal do lugar. O seu. Kátia, como é que eu posso dizer assim quando... Das paredes externas havia. Ele que vai fazer. Eu posso também dizer assim que isso aí... Deixa eu achar o sinal da história aqui. Pertence, meu. Deixa eu ver. É um lugar que pode ser uma competência, né? Então, poder... Livro de visita. Poder administrativo. Tá. Entendi o que tu disse. Esse daqui foi o que o Tutu registrou. Isso aqui, no livro de presenças, ele escreveu isso. Isso aqui é a narração do que aconteceu. Dia 26 de dezembro, eles encontraram dentro da catedral, na visita no Museu do Holocausto e tal. E aí esse Tutu, ele escreveu isso no livro do registro e assinou. E quando ele assinou, ele bota: Deus não é cristão. Tá. Que sinal tu usaria para cristão? Católico? Não, nada a ver. Não, porque católico é católico, cristão é toda religião que acredita em Cristo. Eu uso religião cristã. Religião de Jesus. Aqui, então, ele está dizendo que Deus, a pessoa de Deus, não é cristã. Pode ser. Porque tem um monte de gente que confunde e faz cristão aqui. Mas não é, porque o Testamento de Jeová é cristão, o evangélico é cristão, o luterano é cristão, entre tantas outras. Isso aqui é uma religião. Isso aí, um segmento. Era sinal de holocausto, o que mais? De nazista não, nazista tu sabe. E nazismo, eu não lembro a configuração direito. Eu já vi, eu acho que é assim. Nazismo. Eu também vi uma vez, não lembro. Porque é a suástica, né? Qualquer coisa a gente faz o desenho. É? Porque assim é Hitler, né? O nazismo em si. Tá. Então, a gente tem que pensar em duas coisas. Isso, o quê? Esse é o nome, só da esse é o nome do Museu do Holocausto. O nome do Museu do Holocausto é esse aqui, que não dá pra ler. Yad Vashem. Yad Vashem deve ser... Então, como é que tu usa museu? Usa o museu assim. Eu uso museu. Eu já vi museu, nunca tinha visto. Aqui a gente tem duas situações, tá? A gente tem a questão da narração e do que está escrito. Tá. Como é que a gente vai diferenciar esses dois na hora da tradução? A gente só vai citar que ele escreveu no livro. Aqui nós vamos narrar. Depois nós vamos fazer. Porque esse aqui vem em forma de narração, a gente pode dizer. Normal, daí. Explicando. Depois aqui nós determinamos um lugar.
Eu acho que poderia. Já que a gente poderia pesquisar esse sinal além dali. Deixa eu ver, tem um outro. Sinalário? Não. Vamos botar no sinalário. Porque eu tenho um só de história, seria mais fácil, mas as pessoas demoram pra responder. Cada um tem cada vez. Especial em direito público. Não, tem que ser só não poder administrativo. Eu tenho uma amiga que sempre responde rápido, vamos ver. Se bem que eu já... Tem um sinalário de história no Google, no YouTube, mas eu acho que nenhum tem esses termos. Mas vamos dar uma olhada. Essa aqui. Como é que será que ele vai capturar esse barulho todo? Acho que eu vou fazer uns testes também, né? Tá tudo no... Vou botar sinalário Segunda Guerra. Muito propício esse texto acabar na minha mão. Deixa eu ver vídeo. Não, sinalário. Mas por que ele apontou? Sim, né? Sim, mas da parte administrativa. Sim. Tem esse poder administrativo, né? Tem um sentido pelo direito público. Entendeu? E é uma competência tua, esse poder. Agora vem a razão. Primeira Guerra Mundial em Libras. Por que não tem Segunda Guerra Mundial em Libras? Brasil na Segunda Guerra Mundial, Manuel Dias. Vamos ver que de repente ele talvez fale sobre o nazismo. Vamos assistir o vídeo no YouTube, então. Brasil na Segunda Guerra Mundial. Tá, mas ele não vai sinalizar? Não. Não é uma pessoa sinalizante. Isso não nos adianta. Não vai. Ah, tá aqui. Primeira Guerra Mundial não Não tem nazismo e não tem holocausto. Resumindo a história. Aqui é o período entre guerras, esse aqui, ó. Sim, cargo é o que a função. Cada cargo é. Aqui, ó, resumindo a história. Acho que esse vídeo é do período entre guerras, mas daí também ela não vai falar nem de nazismo nem de holocausto. O vídeo vai falar assim, ó. Carga. São francesa. Cargo. Ele tem certo que o dois é função. Então a gente vai fazer tipo e essa função. Parece a águia. Essa função tem pela lei, Vamos ver. pela lei, cada. Era Vargas. Primeira Guerra Mundial tem bastante. Tem um CD do Inês que é sobre músicas, eles dão os contextos históricos. Foi lá que eu fiz sinal de nazismo, só que eu não tenho acesso. Já começou a Segunda Guerra Mundial. Não, olha aqui, ó. Isso aqui não pode fazer. Então, Porque aqui agora vai funcionar como vamos porque é o que ele vai falar? Ligada. Não. A gente tá então assistindo um vídeo que fala do período entre guerras, ver se aparece alguma coisa. essa função a gente não precisa estar Ligada Liga das Nações. no contexto eu entendo de mundial. Sim, porque a ONU é depois da Segunda Guerra. Chamado de período da Primeira Guerra e começo da Segunda. Quase tem no finalzinho. Pode ser que no final tenha, porque daí se ela vai falar do início da Segunda, talvez ela não fale do Holocausto. Tem que botar sinônimo. Ali, ó. Vai deixar lá. É o mesmo. Ela tá olhando pra alguma coisa pra explicar, né? Ela não tá explicando algo que ela saiba, ela tá copiando alguma coisa, né?
Ó, social. Não, é só sinal solto, ó. Uhum. Tá. Vamos pra metade do vídeo que eu não vou ter paciência pra isso aqui. Regime totalitário. Tem todo o poder total. Não pode. O nazismo é um regime totalitário. Se ela fizer o sinal, primeiro grupo. Fascismo. Fascismo é país tá. Ela faz só da astrologia. Pois é. A gente. Que não seria errado, né? Se elas não achar o sinal fazendo a teologia. É, mas tem sinal. Essa é a questão. Existe, porque eu já vi. Nazismo tem. Holocausto, a gente poderia, em vez de usar o sinal, eu até faria da astrologia. Mas que explicasse o que era. Mas só da astrologia não significa nada. Então eu teria que explicar que é o assassinato dos judeus dentro da Segunda Guerra Mundial. Aí a gente poderia fazer. Deixa eu ver tem aquele dicionário lá que tu não tem no teu celular, os Penditalk, Prodef. Tem aquele acesso Libras acessibilidade. Ai meu Deus, peraí. Não tem, mas posso baixar ligeirinho aqui. Esse do INES é o mesmo. Deixa eu ver se alguém me respondeu nos grupos de WhatsApp. Não. Nenhum dos dois. Tem um vocabulário de história e artes, mas eu já olhei, acho que não tem, deixa eu ver. O site da Inês não tem. O FSC não tem, né? Acho que não, porque só tem artes, arquitetura, letras libras. Essas atividades devem ser voltadas ao benefício da coletividade. Pois, assim como essas atividades. Na Libras, né? Tem essa atividade. Não. Olha só, assim como precisam, né? Nada. Nada, nenhum dos dois. Mas o sinal, eu lembro bem disso, que o sinal é suástica, mas daí... Tá, mas vamos ver como é que a gente faria sem esses sinais, depois se a gente tiver os sinais a gente usa, senão a gente... Nazismo, de poderizar porque não deixa de ser o período do Hitler no poder, né, de poder fazer uma citação a ele. Como é que eu faço aqui? Ele Eu fez faço isso daqui, ó. Não, experiência própria baixou um som. Eu quero documentário da Segunda Guerra Mundial. Eu já sei. E agora? Como é que eu faço pra reproduzir de novo? Tinha que tinha uma flechinha nele. Tinha que apertar uma flechinha. Uma setinha redonda, sabe? Aqui, Da astrologia eu sei fazer também. É. São sinais muito específicos. Você tem o beneficiar a coletividade. Benefício, eu não posso usar esse benefício aqui. Eu já vi gente que usa benefício Melhor? de vale a pena. De valer a pena. Mas eu já vi, pode ser um benefício, pode ser uma ajuda também, pode ser um estímulo, pode ser uma contribuição. Depende do que você vai usar. Pois é, benefício à coletividade. Uma atividade focada. Uma atividade, né? Tipo, cada função exerce uma atividade para beneficiar. Registra aí no teu vídeo que está pedindo auxílio ao colega, então você vai saber o que você está fazendo.
Eu estou ajudando os sinalário, colegas. Eu acho que ajuda. Ah, tem o drive do sinalário. Sim, o drive do sinalário. Vamos ver aqui. Deus. Aparece a... Tu tem a senha do sinalário para entrar no Não. drive? Peraí que eu vou te dar aqui. Eu vou entrar aqui. Claro, por que, que a gente tá quebrando? Eles têm um drive com tudo, gente. Com tudo. Como é que entra no drive? Eu não sei como é que entra. Entra no Google. Aí tu vai entrar no e-mail. Deixa eu achar aqui. Só que não vai ser Entra aqui, tem meio que... 3 dias, porque meu celular é tempo do EPA. eu diria que isso é por isso eu acho que ajuda não. Ajuda não. É Gmail, né? O Hotmail deles. Gmail. Ah, eu tenho o direito que você me ajude. Não. Se eu não apaguei, tem um... Ah, mas o som vai vir. Ah, não sei, mas igual uma daí que eu sei. Tá, pra direito tem que ter mais placas. Tu não tem aí salva a imagem, tem uma imagem de orientação do grupo. Quando alguém entra, eles botam que tem e-mail e senha. Deixa eu ver se tem no meu computador, porque a gente é econômico. A demanda é um benefício, é um atendimento do serviço público. Faz um atendimento, que é o direito dele de ter atendimento público. Aí sim, não é ajuda. Para atender o coletivo, para atender as atividades. Atender as necessidades do coletivo. Se não, pede no grupo que alguém te manda o e-mail e a senha pra te entrar no drive do sinalário. Eu tenho aqui, ó. Eu não tenho a senha. Não, eu não tenho a senha. Mas acho que tem aqui, eles mandaram hoje ou ontem. É sinalário@gmail.com, só não tem a senha. Aí tu entra aqui e você entra no drive. Olha eu pegando o mouse dos outros. Eles estão realizando. Senha. Eles estão executando. Fazendo atividades. Tu achou ali? Não, acho que ontem hoje. Não, pelo menos se mandaram, eu não baixei. Às vezes eu não abro, que é muita coisa. Fazendo isso. É quando eles mandam aquele e-mail, quando entra alguém, sabe? Aquele e-mail não, aquela imagem. Não. Aqui, é muita papagaiada nesse grupo. Você não consegue acompanhar porque é muita... É muito assunto junto, sabe? Senha. Aqui, ó, deixa eu baixar aqui. Aqui, ó. Aí, ó. Senha Sinalário Libras. Mas, amiga, a gente agora já sabe pra deixar salvo, né? Ai, para de deixar salvo, por favor. Tá, aí tu vem aqui nos pontinhos, ó. E tu entra no Drive. No Drive, alguém, que eu não sei quem é, vai salvando os vídeos que a gente manda com sinais. Então, que pode ser até vídeo nosso que a gente não sabe. Então, quando tu quiser sinais, a gente pode ir buscar aqui, porque isso, na verdade, é um banco de dados, né? Que foi criado a partir do grupo do WhatsApp. Sim. Aí, por ordem alfabética, ó. Então, vamos ver com H. E a gente se quebrando, que pode ser que não tenha, ó. Nós temos 19 minutos de gravação. Sinalário, onde está você? Tá no I. Não, aqui, ó. Esse daqui. Meu Deus, quem é que usa Internet Explorer? Olha o bullying com o navegador ali. Hitler, holismo e herança. Tem Hitler, ó. Hitler eu sei. Sim. Hitler eu não preciso. Holocausto não tem. Aí tu pode vir assistir o vídeo aqui, ó. Eu tô acostumada a usar. É, tu viu que ele usa assim, ó. E eu uso direto. Os dois. Não tô usando um nada depois do outro. Tá, não é isso que eu quero. Vamos voltar aqui pro meu drive. Vamos ver se com N aparece. Não.
Não. Só que não. Não tem. Ninguém me responde. Tá, vamos... Dicionário não tem, sinalário não tem. Cara, eu vi naquele negócio do Ines. Deixa eu entrar no site dele pra ver se eu acho. É que era um CD que eu acessei. Ele falava, ele pega músicas tradicionais, músicas mais antigas e ele dá o contexto histórico daquela música. Eles fazem a tradução da música, e tem Aquarela do Brasil, tem mas só que era um CD que tinha lá onde eu trabalho. E-mail, concurso, biblioteca, dicionário. Acho que é no dicionário isso aqui não. Eu já entrei no dicionário, ainda não tem. Ai, Jesus. Educação. A avaliação está sendo muito bem aperfeiçoada. Os dados que Cara, livro 2015, eventos. Deixa eu parar de falar. quando for detalhar, Não me vou nem falar. sempre o estado mais rico da federação é o estado. Vamos ver aqui. Destaque, talvez não teve Ines. Vamos ter um lugar para material. Porque era um material didático, sabe? Educação básica, talvez, serviço de tecnologia, serviço de estudos, imagens, vídeos, que é a central de conteúdos. Sem vídeos. Sem vídeos na página do Ines. Quem mais poderia me ajudar neste momento? A gente teve que interpretar o Skinner, pelo amor de Deus. Skinner não, Skler. Pelo amor de Deus. Sobrou pra ti. Tive que fazer, né? Estávamos lá. Sim. Educação básica, deixa eu ver. Não temos referência. Tá, vamos lutar com as armas que a gente tem. Vamos ver como é que a gente faria, então. Eu leio, tu faz? Tu leio, eu faço? Não, eu leio e faço. Ai, que malandrinha. Deixa eu mostrar cá, então. Tá. Fica pra frente. Bora lá, vai com calma. Tá. Em 26 de dezembro, enquanto deixava a catedral para visitar a Wad Vasem, o Museu do Holocausto, os bispos viram que uma das paredes externas havia sido pichada durante a noite, com uma frase que dizia: "Tutu é um negro porco e nazista". Após a visita ao memorial, Tutu registrou seus pensamentos no livro de visitante. O Holocausto foi uma experiência perturbadora. E o mundo não deve se esquecer da desumanidade que cometemos contra o próximo. Horrível. Vamos começar de novo ali na frase de Tutu. Acho que primeiro a gente marca o Holocausto. Tipo, primeiro o Holocausto, aí eu explico o que é, aí eu dou continuidade. Já trabalhou o nosso processo. Não faz Nosso professor vídeo. fala, o professor vai aqui descontar a nota. Faz parte. Se é agente do Estado, eu posso te chamar de funcionário público federal? Agente do Estado. É um funcionário público? É um servidor? Mas eu não posso fazer funcionário público, né? Funcionário público, porque esse público é que é de... Mas tu sabe, ele é um agente do Estado Unidade Federal ou do Estado País? Tá no poder administrativo, então eu acho que é país. Eu acho que é federal. Tu faz um funcionário federal. Concursado federal. Estado federal.
Todo agente. Todo agente do Estado tem que ter concurso. Pra ser funcionário do Estado ou do... Agente do Estado. Independente se for o Estado, unidade federal, se for o Estado-nação. Eu vou usar o Estado Federal. Concurso Tá federal gravando, parece. tá gravando o teu vídeo ainda? Não, mas é o funcionário... funcionário federal. Isso. Como é que usa funcionário? Funcionário. Do quadro de funcionários. Como é que tu usa funcionário? Eu uso a casinha e trabalho. Sério? Não, eu aprendi assim, Trabalho. não sei, lá em Caxias eu fiz assim. Funcionário do federal. quadro de funcionários. Tá, obrigada. Funcionário. Tá, e digamos Tá. assim, precisa explicar o que é o Holocausto? Sim, Por quê? porque é uma tradução e a pessoa que acessa esse material não conheceu o termo e eu não tenho sinal. Se usar o sinal, não estou usando bachelologia, deixa sem referência. E digamos assim, Ou tu acha que eu estou sendo muito didática? eu acho sendo muito didático, até porque se tu depende, depois tu não precisa explicar. Depende do tipo de interpretação que tu vai interpretar. Mas é que se eu tivesse um sinal, tudo bem, mas eu não tenho. Eu fiz esse aqui para nazismo. Isso aqui é Esse- quase sim, asterisco. mas ele vai entender que é nazismo. Porque, Mas o sinal isso é muito próximo disso, o sinal. outra coisa que me veio a dúvida, Fala. digamos se soubesse o sinal do Holocausto e o surdo não soubesse o que é, porque não é do cotidiano. E aí? Ou mesmo assim tu ia... Mas já tinha daí no assim, final. aí eu entendo que é a mesma situação que eu te der um texto e uma palavra que tu não conhece. A informação tá ali, tu tem que buscar. Então, tu também não tem que mastigar, porque a princípio a gente tá fazendo uma tradução que tu não tá direcionando a um público. Não Pois é. existe um público específico, entendeu? Agora, por exemplo, se eu tivesse fazendo essa tradução, sei lá, para alunos do 6º ano do ensino fundamental, eles não sabem quem é o Holocausto, eles estudaram a Segunda Guerra. Então, de repente, eu teria que trazer mais coisas para dar conta dessa informação, ou talvez até mudar a terminologia. Mas como a princípio é geral, eu não posso direcionar focado num público que conhece ou não conhece. Eu usaria o Mas você tá sinal. explicando, não seria uma interpretação fidedigna? Fidedigna que chama? Sei lá. Como é que chama? Por causa daí, interpretar uma coisa que ele não falou. Sim, eu tô fazendo um acréscimo. Pode, né? E é uma Tá. escolha minha como tradutora acrescentar aquela informação por eu achar que assim não está claro. Então tá. Mas eu concordo contigo. Eu acho que de repente eu explicar. Então eu faço o holocausto, mata-mata judeu. Tu usa judeu assim? Ele sabia esse lado judeu. Fica tendo contato É que com não é o do professor de cotidiano, né? história. Daqui a pouco tu tá vindo vestido de vermelho. É judeu, que é a estrela de Davi, judeu. Então eu posso fazer no momento, no período, porque o holocausto ele tá dentro da Segunda Guerra Mundial. O período seria a Segunda Guerra Mundial. Então o momento que eles matam os judeus na Alemanha. Que não é só na Alemanha também. Mas eu tenho esse poder de fazer alguma coisa diferente das outras pessoas. Tá, mas vamos fazer. Depois qualquer coisa nós falamos. Não, nós resolvemos explicar por causa que não é do cotidiano dos surdos. Isso não é promocional. São terminologias específicas da Pois história. é. Entendeu? Mas também Tá, vamos lá. Bora. Vamos começar do começo. Vamos primeiro fazer a narração. 28 minutos. O professor disse que pode ser 2 Rapaz. horas, não tem problema. Vamos primeiro fazer a narração, porque eu vou ter que entender o que eu tô narrando. Eu achei meio complicado. Vamos de novo. Tu acha que eu faço dia 26? Eu pontuo o tempo? Quando eu fizer 26 de dezembro, como é que eu vou saber que é passado? Porque os verbos estão dando no sentido de passado. Mas eu acho que eu tenho que fazer que é passado, porque a língua de sinais tem que marcar o tempo. Mas tu pode pensar que vai ser nesse 26, foi no ano passado. Eu acho que eu pontuo o tempo. Porque já aconteceu, ele vai contar no relato. Então, dia 26 de dezembro. A gente segue. Pode ser. Outro sinal, bispo. Não é meu cotidiano. Eu usei padre. Sim. Tá, e o que é aquele coisa que faz assim? O que é isso? Só Deus sabe. Eu conheço o Bispo Papa. tem sinal. Papa. Papa, claro. O Papa, o Padre, o Monge, o Bispo eu não sei. Deixa eu vir aqui. Pronto, eu já fiz toda a hierarquia. Aonde que tem? Será que no sinalário tem? Tá aberto aqui?
Provavelmente deve ter alguma coisa de... Senão a gente tem que arrumar algum intérprete de igreja católica e a gente Pois vai é. achar. A Clélia sabe se não dizer. Quem? A Aline. Ela só interpreta a igreja evangélica. É, Não gosta de... Sabe chamar de bispo? Bispo. Isso não é o Papa? Isso aqui é o Papa. Mas o bispo pelo menos assim, como é que faz? É que o bispo tem chapéu redondinho, né? O Papa é aquele chapéu bem retinho. Pra nós, pelo preço do chapéu. Mas é que já precisa da igreja católica. Pra gente ter o Papa, também o bispo. Eu acho que mas eu acho que mas eu acho que essa tecnologia, né? nós podemos... Porque sabe, já viu nos filmes lá do bispo, o chapéu do bispo é redondinho, porque do Papa ele é pra cima. O do bispo ele é redondinho, então a gente faz aqui e faz bispo. Pode ser. Beleza. Tá. Vou voltar aqui no... Ah, não tem nada de sinalário aí. Então tá. Em 26 de dezembro, enquanto deixava a catedral para visitar o Radvazen, o Museu do Holocausto, os bispos viram que uma das paredes externas havia sido pichada durante a noite, com uma frase que dizia: Tutu é um negro porco e nazista. Após a visita ao memorial, Tutu registrou seus pensamentos no livro de visitantes. O Holocausto foi uma experiência. Ah, senhora. O Holocausto É só porque eu tô sendo filmada. foi uma experiência perturbadora. E o mundo não deve se esquecer da desumanidade que cometemos contra o próximo. Oramos para Deus abençoe todo o povo judeu e para os judeus possam ser uma luz para as nações, a fim de impedir que esse mal torne a acontecer. Perdoai todos aqueles que oprimem o próximo. Querido Deus. Deus não é Cristo. Desmonte tudo. Sim, ficou muito parado. Vou te matar, tá horrível isso aí, tá horrível. Foi quando eu sou a terceira vez que nós estamos. Quer fazer mais uma? Quero, mas eu queria ensinar de holocausto. Mas eu acho que já ficou mais claro. Sim. Tá, deixa eu tentar entender. Os bispos, eles estão na catedral, estão saindo da catedral e eles vão entrar no museu. Quando eles vão entrar no museu, que eles veem a frase pichada, e aí eles também percebem que além da frase pichada na parede... Estava durante a noite. Além da frase pichada na parede, tem um recado no livro de visitas. E eu vou descrever o livro de visitas. Então eu teria que contar essa história. Eu tô fazendo essa tradução errada. Tá, mas... Eu tô seguindo no que tu tá falando. Eu teria que fazer a catedral, o museu. Aí então tinha um grupo de bispos dentro da catedral. Eles saíram e quando eles entraram no museu, eles perceberam que estava escrito na parede. E aí quando eles leram, eles viram que no livro também tinha uma frase que estava escrita e eu explico a frase. Tu não acha que é muito mais coerente do que eu fazer a tradução disso aqui? Tá. Eu Porque eu não entendi assim, após a visita do memorial, Tutu registrou seus pensamentos no livro de visitantes. Quem que escreveu não foi Tutu. Claro, foi Tutu, ele assina embaixo. Tutu escreveu seu pensamento no livro. Quem viu o registro foi os bispos. Não foi o Tutu que viu? Não, Tutu, não, quem viu foram os bispos. Porque Lê de novo. Em 26 de dezembro, enquanto deixavam a catedral para visitar
o advazem o museu de holocausto, os bispos viram que uma das paredes externas, os bispos, havia sido pichada durante a noite com uma frase que dizia: Tutu é um negro porco nazista. Após a visita ao memorial, Tutu registrou seus pensamentos no livro de visitantes. Então o Tutu pichou a parede e o Tutu deixou o recado. Combinado. Então tenta ler para ver se eu consigo montar isso, mas vamos lá. Eu vou migrar um pouco, mas eu vou tentar montar isso esse daqui daí é uma frase inteira, né? Perdoai todos aqueles que oprimem o próximo. Isso aí. Perdoai todas as pessoas que oprimem o próximo. Querido Deus. Querido Tá Deus. pedindo pra Deus. Então, até que ficou fora de na língua de contexto, sinais teria que inverter. Eu tenho que pedir: Deus, por favor, perdoa as pessoas que fazem maldade. Como é que tu usaria isso? Que oprime o próximo, que faz maldade pro ser humano. Eu inverteria a ordem ali, eu botaria Deus primeiro. É que no momento tu não vai saber o que Deus está falando, porque ele vai estar ali, vai estar interpretando. Mas ele está pedindo para Deus. Tu tá pedindo. Ele está pedindo para Deus perdoar as pessoas que fazem maldade com os outros. Entendeu? Mas na interpretação simultânea. O cara tá lendo. Sim, mas é que o ideal mesmo numa interpretação simultânea é que tu deu tempo para tu entender que ele está pedindo para Deus. Ele na estrutura da língua portuguesa ele inverteu. Tu também poderia fazer: querido Deus, por favor, perdoe. Mas ele bota no final. Mas ainda assim ele está pedindo para Deus. Mas como é que nós vamos saber que para Deus que ele está pedindo sem ele ser querido Deus? O ideal é que a gente se afaste para ouvir toda a frase, interpretar toda a frase. Tá. Entendeu? Entendi. Então vamos lá. Eu tô falando do mundo ideal, não do mundo real. Tá. Vamos lá, então, vamos voltar pro dia 26. Tá. O tempo tá certo, eu lembro, tô muito rápido. Sim, não, tá certo, só que eu vou tentar montar e fazer. Agora acho que eu entendi a lógica. Em 26 de dezembro, enquanto deixava a catedral. No site do Índice está visto assim. Aonde tu viu? O Rodrigo que achou. Bispo, eu não procurei. Eu não procurei bispo, gente. Como é que é? Rodrigo, Mas final aí. é que o chapéu do cabo é assim. Se a dele não sabe, ninguém vai saber. De prata. É que daí a gente pode escrever uma notícia, né? A gente pode inclusive só para a gente avaliar. Exatamente. Então a gente agora a gente já pode começar a formar de novo. Essa parte Será que é pra mim usar a mata-mata judeu? Eu me nego a usar bispo igual a papa. Me nego, vou fazer da teologia. Mata-mata de Deus. É ótimo, vamos voltar então. Em 26 de dezembro, enquanto deixava a catedral para visitar o Radvazen, o Museu do Holocausto, os bispos viram que uma das paredes externas havia sido pichada durante a noite com uma frase que dizia: Tutu é um negro porco e nazista. Após a visita ao memorial, Tutu registrou seu pensamento no livro de visitante. O Holocausto foi uma experiência perturbadora. E o mundo não deve se esquecer da desumanidade que cometemos contra o próximo. Oramos para Deus, abençoe todo o povo judeu e para os judeus possam ser uma luz para as nações, a fim de impedir que esse mal torne a acontecer. Perdoai todos aqueles que oprimem o próximo, querido Deus. Deus não é cristão,
Desmonde Tutu. Aí. Ainda não é aquilo que eu gostaria, mas eu acho que já melhorou uns Acho que vários seria isso, né? porcento, é. Daí nós postamos esse 40 minutos na... Eu acho porque agora a gente conseguiu definir como fazer essa narração, que a grande questão era como narrar, eu tinha que explicar o que aconteceu. Quando eu tava fazendo português sinalizado, tava falando, eu tava assim. Mas aí eu tentei marcar a igreja, poderia fazer melhor, mas eu tentei marcar a igreja fez que é a igreja principal, porque a catedral é a igreja principal, o museu. Então eles saíram daqui, entraram no museu e viram que estava escrito na parede. E depois eu expliquei que a pessoa que escreveu na parede também escreveu no livro de visitas a frase, e eu vou explicar a frase. Aí quando eu faço que eu vou explicar a frase, aí eu faço na... A única coisa ali que foi desmonte. É que é o nome dele, a menos que a gente soubesse quem é essa pessoa. Foi com mas não quer dizer, né? Detalhezinho de nada. Galera tá chegando, a gente acha que é isso aí. Faltou os sinais de nazismo e holocausto. O sinal de nazismo eu acho que é assim, mas eu não lembro exatamente. E holocausto, mata-mata judeu. A gente entende o contexto, entende o que tem que explicar. A grande dúvida é se explica, se usa da teologia e o que seria melhor nesse caso para ficar mais coerente, mas eu acho que é isso aí.